Esses dias eu tava discutindo com um amigo aí o cara fala, porque, ó, hoje em dia a gente não tem 9, porque olha aqui, antigamente a gente tinha o Jardel, a gente teve o Luizão, a gente teve não sei o quê. Aí começou a lembrar de um monte de 9 aí, que era cornetado na seleção, ou que a galera não queria ver nem pintado. E tipo assim, eu vou falar bem rápido, o Pedro pra mim é melhor que eles dois, já foi, pronto. Só pra deixar claro. Tá bem louco o Formiga hoje. É isso. Nosso Mano a Mano de hoje, ele é do Campeonato Brasileiro e de um brasileiro que está bem disputado, pelo menos até agora. E aí estão ali na 17ª, 18ª, 16ª, depende do clube, ainda não tá todo mundo com o mesmo número de jogos. Mas tem dois clubes que estão na ponta de cima da tabela, exatamente com a mesma pontuação e que se enfrentam nesse final de semana, nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente está falando de Flamengo e Internacional, os dois times têm 34 pontos. E jogam nesse final de semana. Então a gente resolveu fazer esse mano a mano aqui, colocando frente a frente as duas equipes. Vamos começar. E pra lembrar, a gente não vai fazer aqui a escalação que vai rolar no jogo, porque tem jogador suspenso, enfim. Então a gente tá colocando aqui o que tem à disposição, tá? De melhor, tirando os lesionados, os caras que estão fora por bastante tempo, Saravia, Guerreiro, enfim. Diego Alves, que a gente ainda não sabe quando volta. Mas estamos colocando os caras que estão suspensos para esse jogo, tá? Porque é pensando na sequência do campeonato. Formiga, Neneca ou Marcelo Lomba? Você começa com qual goleiro? Rapaz, meu irmão, é muita doideira, né? Assim, o momento do Neneca, ele é maravilhoso. Eu acho que assim, as valências do Hugo no final, talvez ele se torne até um goleiro melhor, mas esses dias eu coloquei que o João Paulo era o melhor goleiro do brasileiro, a galera, e o Neneca joga vôlei, sempre vem com essa frase pronta, né? Eu falei, gente, um tem 7 jogos no campeonato, o outro jogou o campeonato quase todo e fazendo uns milagres absurdos num time que é pior, né? E aí eu não sei se a galera foi muito convencida. Assim, o Lomba foi um dos bons goleiros do ano passado e acho que ele continua ali muito regular. Eu vou ser justo que ele mantém uma regularidade que me faz ter mais segurança, entendendo que agora o elemento novo, a coisa que explodiu e que é muito fofinha pra gente votar, é o Neneca, mas eu vou deixar meu lado fofo de lado e vou fazer um voto duro e chato no Lomba. Olha, o Bruno Formiga tem um lado fofo, hein? Ô, Vitor Sérgio, Neneca ou Lomba? Eu não vou votar com lado fofo nem nada. Eu vou votar na melhor, quem tá fazendo melhor temporada, ok? Quem tá jogando melhor na temporada. Esse é o meu critério para essa votação. E aí, de um lado, você tem alguém agarrando bem a temporada inteira, não só no Brasileiro, também na Libertadores. E do outro, alguém que tem um começo assustador de tão bom. Mas, como eu tô votando pela temporada, Lomba. Muito bem, então Lomba também seria o meu voto, acho que é muito pela justiça, assim, que o Formiga até falou, né, 7 jogos do Neneca, acho que a gente precisa levar isso em consideração. Acredito que ele vai ser melhor que o Lomba, mas o Lomba também fez defesas, nessa temporada eu não lembro de defesas marcantes do Lomba, na temporada passada ele brincou de fazer defesas importantes. Isla ou Rodinei na lateral também, direita? aquelas duas contra o Ceará, a gente mostrou esse jogo, não foi? Que o cara no segundo pau que ele tirou as duas seguidas, uma ele tirou quase dentro do gol. Maravilhosa. Ele tem agarrado muito também. Não, ele é muito bom goleiro. Isla ou Rodinei, Vitor Sérgio? Então assim, o Isla, acho que a gente pode usar o hoje, ontem, sempre, então em outra dimensão. O Rodinei acho que é um jogador assim de grupo, mas acho que é um jogador com muitas limitações e não à toa ele tem sido mais reserva do que titular desde que chegou ao Flamengo e agora no Inter. É Isla pra você também, né, Formiga? Sim, é mais técnico, mais lateral, acho que no total mais jogador que o Rodinei mesmo. Se fosse o Saravia, mudaria alguma coisa pra vocês? Formiga, continuaria votando no Isla? Continuaria votando no Isla. Você também, Vess? Acho que sim, acho que a temporada dos dois é boa, a do Saravia tem mais jogos, mas a do Isla, pelo impacto que ele causou quando chegou e jogado bem e estado sempre presente, eu votaria no Isla também. Boa, Saravia não tá aqui porque tá basicamente fora da temporada, né? Rodrigo Caio e Cuesta, ô Bruno Formiga, você vai com qual zagueiro pra iniciar aqui a nossa zaga, a nossa dupla? Cara, essa briga ela é muito boa, viu? Muito boa.
porque assim, o Cuesta é pouco erro, né, também, o Cuesta quase difícil você saber um erro do Cuesta, assim, o Rodrigo Caio muito bom também, uma temporada maravilhosa, a temporada passada do Cuesta também foi maravilhosa. Nessa eles continuam. Cara, aí eu vou em quem conceitualmente eu acho mais zagueiro, assim. Eu, cara, eu vou votar no Rodrigo Caio, mas eu não tenho muita certeza do meu voto, não. Juro pra Você você. tem mais certeza, ô torcedor, pra votar aqui entre Rodrigo Caio e Cuesta? Eu acho que o Cuesta, eu vou votar no Cuesta, porque acho que, pelo meu critério, a temporada do Cuesta é um pouco melhor que a temporada do Rodrigo Caio. Acho que o Rodrigo Caio está sendo muito atrapalhado pelo companheiro de zaga dele, que tem variado muito e sempre com jogadores é, é, muito instáveis, que ainda não entenderam, ainda não conseguiram se afirmar no Flamengo. O Rodrigo Caio tem alguns jogos em que ele foi mal, alguns que ele até nem jogou na posição dele, como o jogo lá contra o Atlético Goianiense. Enfim, acho que a temporada dele é boa, mas abaixo, é muito boa, mas abaixo da de 2019. E acho que a do Cuesta é boa o tempo todo, inclusive melhorando o companheiro de zaga, né? Então, trocou o companheiro de zaga, por exemplo, o Zé Gabriel, e ele tem jogado bem e ao lado do Cuesta. Então, eu vou votar no Cuesta. Então eu vou decidir essa parada aqui e aí, diferente do Formiga, eu aponto uns erros assim do Cuesta na temporada, principalmente na bola aérea. O Inter toma vários gols de bola aérea e muitos deles em cima do Cuesta. Então, pra mim, por esse motivo, o Rodrigo Caio vai ser o escolhido aqui nessa posição. Natan ou Zé Gabriel, Vitor Sérgio? Então, acho que aí são dois que fizeram menos jogos, né? A temporada dos dois é menor, né? É de menos jogos. E o Zé Gabriel acabou entrando lá quando o... Qual é o nome dele que foi lá pra Rússia? Bruno Fux. Bruno Fux acabou saindo e ele acabou pegando ali, jogando bem. E o Natan entrou num fogo danado e virou, pra mim, acho que titular do time. Tanto é que a gente está colocando ele aí. Então, considerando que os dois têm temporadas num bom nível e mais ou menos do mesmo número de atuações, eu vou pelo impacto das atuações e voto no Natan. Boa. Pra você, Formiga, quem é o companheiro de zaga do Rodrigo Caio, Natan ou Zé Gabriel? Cara, é uma disputa interessante aí, viu? Mas eu acho que o Natan tem mais potencial e é um zagueiro com ferramentas mais interessantes. Então eu vou no Natan, mas a disputa ela é muito boa. Se fosse com o Bruno Fux, eu iria de Bruno Fux, mas como o Bruno foi embora, vou de Natan. O Bruno Fux foi bem questionado pelo torcedor do Inter em vários momentos. Se vendeu em algum momento da temporada passada, assim, a ideia de que era um grande zagueiro, e eu acho que o Bruno Fux é um bom zagueiro. Mas ele teve vários erros, assim, que o torcedor do Inter pega bem no pé. Lateral esquerda, Bruno Formiga. É o Felipe Luiz ou é o Wendel? Acho que não vai ter muita briga aí, né? Vai dar Felipe Luiz, assim, porque acho que a grande concorrência do Felipe Luiz não é nem com o Wendel, né, de outro time, seria no próprio time, assim, mas talvez, sei lá, Felipe Luiz ou Ramon desse mais briga, apesar do Felipe Luiz levar mesmo assim. Mas acho que com o Wendel não vai rolar, não. Não dá, né, Vitor? Aliás, as laterais do Inter acho que são bons questionamentos, assim, que se tem na temporada, mas não dá pro Wendel, né, com o Felipe Luiz, né, Vess? Não dá. As laterais do Inter tem problemas. O Saravia tinha resolvido na direita e deu um erro lá, deu problema no joelho, né? Então um azar danado pro Saravia. Na esquerda assim, eu acho o Wendel um jogador ali que na melhor da situação ele cumpre ali o papel, nada de brilho. O Moisés eu acho um jogador assim muito voluntarioso, mas muito ruim nas tomadas de decisão. Então acho que não tem nem muita dúvida assim. O Felipe Luiz está crescendo, né? Andou jogando mal aí uns períodos, mas está crescendo na temporada. Ganha ele sem dúvida. Boa. O nosso meio campo vai começar com quem, o Vitor Sérgio? Com o Thiago Maia, do Flamengo, ou com o Rodrigo Lindoso, do Internacional? Rapaz, o Lindoso está fazendo uma boa temporada, mas a temporada do Thiago Maia, ela é excelente. Ela é algo assim assustadoramente excelente, né? De conseguir
compensar problemas defensivos do Flamengo, de botes espetaculares, trabalhando na distribuição de bola muito bem. O Lindoso, eu acho que ele até jogou muitas vezes fora de posição, um pouco mais à frente e rendeu bem, mas na fase do Thiago Maia acho que não dá para competir não. O Thiago Maia tem que ver até ser humano, né, o rapaz, porque não pegou Covid, todo mundo pegou no surto do Flamengo, ele não pegou em nenhum momento. Não sente a parte física, ou sente muito raramente, né, a parte física, impressionante. Thiago Maia ou Lindoso, Formiga? Por sinal, no dia que a gente tá gravando aqui esse programa, né, apareceu a pesquisa aí que 26% da população de São Paulo já tem anticorpo do Covid, né? Se fizer no Rio, fatalmente o Thiago Maia vai estar no meio do percentual lá que dá de anticorpo. E ele vai levar aqui, porque o Thiago Maia já saiu do Brasil como um cara visto com bom potencial e ele voltou também como um cara, vixe, agora o Flamengo tem uma figura para fazer esse papel meio que incontestável, já que o pobre do William Arão sempre tá com asterisco, que eu acho injusto, mas beleza. E o Lindoso, assim, ele vai virar um cara aceitável mais no Inter, né? A temporada, ele é cornetado e no ano passado as pessoas passam a olhar de outro jeito pro Lindoso. E não tô nem dizendo se isso é justo ou injusto, mas o ano passado é um ano de mais paz pro Lindoso, de menos corneta. Acho que o Thiago Maia nunca passou por isso. E essa temporada é irrepreensível do Thiago Maia. Boa, então Thiago Maia começa no nosso meio campo, que vai ter o Gerson ou o Edenilson junto, o Formiga? Rapaz, eles dariam um belo meio campo, por sinal, viu? Edenilson e Gerson ia ser massa, mas vai dar Gerson aqui, não tem como, né? Categoria, elegância, poder de marcação. O Edenilson talvez tenha um pouco mais de percepção de espaço para meter seus golzinhos. Se fosse algo, talvez se o Gerson tivesse, ele seria completo, né? Mas ele é o cara de ditar mais o ritmo, de olhar e mapear o campo. Eu vou no Gerson, mas os dois poderiam jogar juntos e seria bem bom. O Edenilson teve uma leve queda de produção no momento que... E aí não sei se tem relação ou não, tá? Que ele tava negociando pra sair do Inter, né? E aí agora parece que já tá conseguindo retomar, assim. O nível que ele entregou muito nesse Inter. É Gerson ou é Edenilson pra você, Vitor Sérgio? Provavelmente o confronto em que os dois estão jogando mais, né? E que em tese dificulta aqui pra gente votar. O Gerson teve um ótimo começo de ano no pré-paralisação. Depois da paralisação voltou meio devagar e depois no momento lá do surto de Covid, ele jogou muito, ele cresceu muito de produção e manteve esse pique. O Edenilson é muito bom, um jogador importante, muita gente dizendo que ele não jogaria com o Kudê. Kudê não é doido de abrir mão do Edenilson pelo dinamismo que ele dá, evoluindo com bola, mas eu acho que não dá para não votar no Gerson, né? Acho que assim, o Edenilson, se tivesse caído com o outro, teria mais chance, mas com o Gerson, a temporada do Gerson é muito boa, tirando esse pedaço pós-paralisação ali, que ele não estava legal não, e quase todo o time do Flamengo. E no geral é mais jogador mostrou também, uma né? liderança também, né, Vess? Nesse momento que o Flamengo precisou usar muitos jovens, era nítido assim a liderança que ele tinha sobre esses meninos. Ele entendeu que ele precisava aparecer, ele entendeu que ele precisava ser protagonista e foi. Assim, lembrando que o Gerson no começo da carreira era outro cara, né? Assim, ele tem uma mudança também de maturidade para o campo. O Edenilson, assim, é mais goleador, né? Se for, nem é tão mais assim, mas vem de temporada aí de 8 gols, coisa que o Gerson nunca fez na carreira, né? O máximo que fez foi 5 lá atrás, quando ele fazia outra função. Agora como meia é 3, 2, 4. Mas o Edenilson ele te entrega ali 5, 6, 8 gols numa temporada. Mas o Gerson já foi um cara mais inventivo, né? De 1 contra 1 e tal, e mudou. E no fim das contas acho que mudou pra melhor. Sim, que sem ele dúvida. foi esse cara inventivo, quando ele veio mais pra trás ele conseguiu jogar mais pra mim. Everton Ribeiro ou Marcos Guilherme Aqui acho que é interessante a gente fazer a explicação também. A gente precisa dar uma modificada, porque os times não jogam no mesmo esquema, com as mesmas funções, enfim. Então a gente deu uma ajeitada aqui. Everton Ribeiro ou Marcos Guilherme, ô Vitor Sérgio? Podia ser o Marcos Guilherme, podia ser o Bosquilha também. Eu acho que nenhum deles consegue competir com a qualidade da temporada do Everton Ribeiro, né? Então, alguém consegue no futebol brasileiro? É difícil, né? Você vai ter que ralar para achar alguém aí que tá jogando no nível que tá jogando o Everton Ribeiro, não à toa tá na seleção, né? Então acho que é um voto nada contra os dois, muito a favor do Everton Ribeiro.
Pra você, Formiga. É aquele chamado poupa-tempo, né? Da gente discutir outras coisas. Acho que desse jogador que sai da direita para dentro ou que joga aberto pelo lado direito, a única disputa hoje no futebol brasileiro seria com o Marinho. E olha lá. Boa. Então, o Everton Ribeiro tá aqui no nosso time com o Bruno Henrique ou com o Patrick, ô Formiga? Rapaz, é que assim, o Bruno Henrique voltou a jogar bem tem um mês, né? Pra cá. Ele até então parecia que tinha sido sugado pelo Space Jam lá, ou tinha perdido as forças em algum lugar. Ele ficou machucado um tempo, assim. Seria justo a gente votar no Patrick, seria justo. Mas eu acho que seria um pouco de loucura, porque a gente sabe que o melhor Patrick não é melhor que o médio Bruno Henrique, que pode não estar ainda no nível do ano passado, mas é o suficiente para fazer o time ir para outro nível. Então não tem como, assim. Vou ser injusto. Estou avisando, vou ser injusto. É isso aí. Você também, Vitor Sérgio. Eu vou ser justo. Eu acho que já falei que eu ia votar pela temporada. E então é importante dizer, eu sei que o pessoal só vai cortar a parte que interessa, mas o Bruno Henrique é mais jogador que o Patrick, o Bruno Henrique produz mais que o Patrick, mas como eu estou usando como critério a temporada, acho que a temporada do Patrick é melhor que a temporada do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem alguns jogos bons lá no comecinho, aí se machuca, fica um tempo fora, quando volta não volta no mesmo ritmo, tem a paralisação, ele não volta jogando bem, volta errando muita coisa, se machuca de novo, quando volta, não volta legal de novo, e agora, nos últimos jogos, aí nessa sequência, ele começou a voltar a jogar bem, fazendo muitos gols e tudo mais. Então, pela temporada, Patrick. Mas não tem, se fosse só o jogador, era lógico que era Bruno Henrique. Só tem um jeito aí, viu, Tainá, do Vitor se proteger, era assim, eu acho o Bruno Henrique mais jogador, voto no Patrick, gosto muito do Bruno Henrique e tal, e aí ele não tem como cortar, entendeu? Não tem como editar, se protege aí, Vitor. Se eu tivesse medo de cara de rede social, eu acabava com as minhas, né? É verdade. Eu acho injusto com o Patrick, porque ele tá disputando aqui com o Bruno Henrique, mas como eu disse, a gente precisou fazer aqui encaixar as peças, né, no fim das contas. É que assim, mesmo por essa temporada, se agora eu tenho um clube e abre a janela de transferências e eu preciso comprar alguém, eu vou comprar o Bruno Henrique, eu não vou comprar o Patrick. Assim, acho que o Patrick agrega muito, acho que ele agrega muito, aliás, ao estilo de jogo do Inter nos últimos anos, agrega muito a intensidade que o Kudê pede no Inter, e isso é uma característica muito forte que os jogadores falam o tempo inteiro. Mas eu vou contratar o Bruno Henrique. Eu não sei o que eu vou fazer aqui, não. Eu vou votar no Bruno Henrique. É difícil ser injusto, como disse o Formiga, mas que... A vida não é justa, vai ser um pouco louco se eu votar no Patrick, não faz muito sentido. A vida não é um morango, meu amigo. Pedro ou Hernandes, ou Vitor Sérgio? Não tem dúvida aí também não, né? A temporada do Pedro é muito, muito boa. O Hernandes entrou aí, tá produzindo até mais do que eu imaginava para um jogador que estava chegando, para um jogador que é pesado. Mas o Pedro é espetacular, né? Então não tem muita dúvida. Pedro, né, Formiga? Poupa tempo aí também, não tem nem condições. O Pedro nossa. Não rola. Esses dias eu tava discutindo com um amigo aí o cara fala, porque, hoje em dia a gente não tem 9, porque olha aqui, antigamente a gente tinha o Jardel, a gente teve o Luizão, a gente teve não sei o quê. Aí começou a lembrar de um monte de 9 aí, que era cornetado na seleção, ou que a galera não queria ver nem pintado. E tipo assim, eu vou falar bem rápido, o Pedro pra mim é melhor que eles dois, já foi, pronto. Só pra deixar claro. Tá bem louco o Formiga hoje. Isso. Vai, Formiga, já que poupa tempo no Pedro e Hernandes, gasta tempo em Arrasca e Galhardo. Vixe, a temporada. Meu irmão, é mesmo, a temporada. Complicado aí, viu? Mas eu vou no Arrasca mesmo assim, porque assim, os melhores jogos do Arrascaeta foram maravilhosos, sensacionais, assim, um negócio de louco. O Thiago Galhardo, beleza, tá carregando aí 60% dos gols do Inter, é um negócio bizarro. A temporada da vida dele já vem de uma temporada muito boa, né? Até fazendo uma função de 9 ali, que nem é o melhor lugar dele, ou que ele ache o melhor lugar. Mas eu vou de Arrasca aí, o Arrasca, ele teve jogos que não tem como, gente. É orquestra, aí não dá. E aí, Vitor Sérgio, o que você faz aqui? Logicamente, eu voto pelo meu critério no Thiago Galhardo, né? Pois porque o
o Arrascaeta, o ponto de virada do Arrascaeta é o jogo contra o Barcelona, né? Que ele passa a jogar num nível absurdamente. Ele não jogou os últimos 3, porque estava na seleção, 3 ou 4. Mas enfim, acho que 3. Então, acho que 4, porque foi 4 jogos em uma semana, não foi? Exatamente. Então ele não jogou. Então ele jogou do 5-0 para cá, ele jogou 6 dos 10 jogos do Flamengo. Nesses 6, ele teve um nível extraordinário. Um nível que provavelmente o Galhardo nunca vai jogar nesses 6 jogos que ele jogou. Contra o Palmeiras, contra o Independente Del Valle no Maracanã. Ele jogou muito. Aí foi para a seleção, ficou fora de alguns e se machucou. Mas na temporada, antes disso, a temporada do Arrascaeta era ruim. Antes disso. E o Galhardo vem jogando nesse nível muito acima do que a gente está acostumado dele o tempo todo. E participa aí o Inter fez 28 gols no Brasileiro, o Galhardo fez o gol, deu assistência em 17 ou 18. Então é muita coisa, eu voto no Galhardo. Como eu disse antes em relação a Bruno Henrique e Patrick, se eu precisar contratar um, certamente eu vou contratar o Arrascaeta. Ai, gente. Se enrolou, hein? Vamos ver. Então. Mas eu acho que aí tem menos diferença. Isso é muito importante para o Inter, assim como o Galhardo Sem Galhardo, o Inter mas assim, Tainá, nessa briga, eu acho que pra te ajudar aí, sem querer influenciar, mas jogando pra gente ser justo aí, sem brincadeira mesmo. A diferença eu acho que é menor nessa disputa do que Patrick e Bruno Henrique. E tipo assim. Não, ok. Eu acho menor. E assim, o melhor Galhardo foi muito melhor do que o melhor Patrick, assim, muita coisa. E o Arrascaeta teve momentos de fato ruim e tal. Eu acho que não seria um absurdo não pela temporada, mas é isso. Eu tô querendo lavar minha mão aqui, né? Porque você votou na Arrascaeta, né? Ele tá quase mudando o voto. Tu tá, quer mudar o voto? Eu quero porra nenhuma, eu quero que você decida aí. Desgraça. Tá vendo? Aí não ajuda nada. Brincadeira, né? Bom, seguindo o meu critério de Bruno Henrique e Patrick, eu vou de Arrascaeta. Acho que o tempo, se a gente falar de elenco, de time, esses dois vão ganhar sempre. Os dois que estão com ele. Porque assim, pelo critério do Vitor, só fazer... Faço muitos elogios ao Patrick, faço todos os elogios do mundo ao Galhardo, mas que na disputa aqui é muito difícil, não tem o que fazer. Não, é muito difícil, mas só pra eu entender, problematizando aqui, se fosse, por exemplo, Galhardo e Pedro, pela lógica, sempre ia dar Galhardo contra qualquer um. Mesmo o Pedro, entendeu? Por que lógica? Não, pela lógica da temporada, que é a temporada que ele tá jogando o máximo. O Galhardo ganharia de todo mundo. O Galhardo ia levar de todo mundo. Só que assim, eu não consigo botar ele no lugar do Pedro, por exemplo, entendeu? Não, não ganharia do Everton Ribeiro, por exemplo. Tá, e só? Voto. E só? É que é muito diferente. Não ganharia do Thiago Maia, por exemplo. Né? Mas ganharia do Pedro. Pelo critério, ganharia do Pedro. E aí eu quero técnico também. É muito legal, a discussão é muito boa, assim, o Galhardo faz a gente discutir isso aqui, né, porque em qualquer outro mundo não teria essa discussão. Seria ontem, hoje, sempre. Domenech Torrent ou Kudê? Ele Tchatcho Kudê, que o Galhardo só chama ele de Tchatcho, inclusive. E aí, Vitor Sérgio, você vai com o Domi ou com o Kudê? Então, se você considerar que você tem cenários para esse voto, né? O Kudê tá desde o início, o Domi pegou no meio lá. Mas eu vou votar com um aspecto seguinte: os dois têm a mesma pontuação no Campeonato Brasileiro, os dois provavelmente vão cumprir a missão de classificar o time para o mata-mata da Libertadores, né? O Flamengo já está classificado em primeiro, o Inter, a gente está gravando antes da última rodada, acho praticamente impossível o Inter ficar fora, né? Um cenário muito caótico para ficar fora. Então, se os dois estão dividindo a pontuação do brasileiro, é só você pegar o elenco dos dois. E aí, mesmo com o contexto de que o Domi pegou o bonde andando, né? E que é um ponto importante, e teve Covid e tudo mais, eu voto no Kudê. E aí, Formiga? Acho que pela carreira Domi já ajeitou o time. É isso, eu vou chegar lá. O trabalho do Domenech agora, no todo, né, na obra toda, ele agora é visto de uma outra forma. Eu acho que o Flamengo tem construído gols de uma maneira muito legal de ver, gols que envolvem mais pés,
né? Às vezes passando por 3, 4, 5 jogadores, tem sido muito bacana. E pela carreira seria o Kudê sem dúvida nenhuma, mas assim, eu acho que o que o Kudê faz no Inter, pela terra sem perspectivas, que era o Inter do ano passado, empobrecido, que o torcedor às vezes ficava chateado de ver jogar, que era muito conservador, eu acho que qualquer coisa que viesse seria melhor. E o Kudê, em parte, entregou aí, e sendo esculhambado lá por alguns, né? O Domenech tinha um trabalho muito mais difícil, com as viúvas do Jesus, uma sombra muito mais complicada, e ele querendo assinar o seu trabalho, que hoje ele assina. E eu acho mais legal de ver jogar o Flamengo do que o Inter, então eu vou de Domenech. Eu também acho mais legal de ver jogar o Flamengo do que o Inter, mas eu acho que o trabalho do Kudê é melhor, porque ele tem menos peças, ele consegue, como disse o Vélez, ter a mesma pontuação com um time. A gente tá fazendo aqui esse mano a mano que acabou 10-1, sem contar os técnicos. Só o Lomba venceu do lado do Internacional. E pra mim isso mostra o quão bom é o trabalho do Kudê, que precisou entender como funcionava a coisa no Rio Grande do Sul, porque as críticas realmente eram bem pesadas. E aguentou, mesmo com os resultados ruins no Grenal, e aí acho que vale o elogio também à direção do Inter, mas eu vou de Kudê aqui na boa, assim, por ter um trabalho mais longo, porque no Inter, pra mim, ele faz um trabalho mais difícil, e aí, portanto, melhor. Então então foi 10-1, contando os jogadores, 10-2, se a gente computar o técnico. Só o Marcelo Lomba venceu do lado do Inter. Todos os outros jogadores são do Flamengo. Se vocês tiverem ideias pra gente fazer mais mano a mano, programas mano a mano, vocês mandem aqui nos comentários que a gente sempre dá aquelas bisoiadas marota. Espalha esse link aqui pra todo mundo comentar, curtir, às vezes compartilha xingar, no WhatsApp e quando for xingar, lembra de mandar uma sugestão. Fala assim, vou xingar, mas eu vou mandar uma sugestão também. Isso. A gente tem que fazer o balanço. A gente tem o vale esculhambar, que é você esculhamba, mas tem que botar uma sugestão. Cada sugestão dá direito a um xingamento. Isso. Tá fechado nosso acordo, gente. Beijo. Valeu. Até o próximo. Tchau.